palestra sobre os incêndios no Pantanal. Muito interessante, longa, mas muito interessante, certo? Seria muito bom assistir aquela palestra. Então, de novo, vou apresentar para vocês a aula sobre sucessão ecológica, tá? Apareceu alguma coisa aí para vocês, gente? Apareceu, não? Não. Socorro, até agora não apareceu ainda, não. Calma aí, também não apareceu aqui para mim, não. Mas eu tô com 2 nomes aqui. Daqui a pouco aparece. Ih, ó, tá chegando. Calma aí, gente. Ótimo. Tá. Vocês estão vendo pela capa, gente? Sucessão ecológica? Sim, sim. Pronto. Aí tem meu nome, não é isso? Né? Confirma aí, gente, que eu não estou vendo vocês, não. Sim. Pronto. Pronto, vamos começar a nossa aula. Então, a gente vai falar hoje sobre sucessão ecológica, certo? Que é uma sequência de comunidades que habitam um determinado área depois de uma perturbação, certo? Então, aqui nós vemos uma ilha de Sumatra e Java. Tá vendo aqui o nome? Sumatra e Java. Aí, essa aqui fica no Oceano Índico, né? E aqui onde tem o Azinho aqui, existia uma ilha chamada de Krakatoa, certo? Krakatoa, na Indonésia. Essa ilha grande que tinha lá, em 1883, houve uma erupção vulcânica, na época perto da libertação dos escravos. Houve uma erupção vulcânica que destruiu praticamente toda a ilha. Observe bem aqui que eu vou colocar o pontinho para ele correr e verificar o tamanho que era a ilha, tá certo? Ó o pontinho, tá vendo? O pontinho aqui, ele está correndo e está mostrando como é que era a ilha antes da erupção vulcânica de 1883. Então, essa erupção causou um estrago, não somente na ilha de Krakatoa, mas também gerou um tsunami que varreu o Oceano Índico, a Indonésia, a ilha de Java, Sumatra, etc., e se espalhou pelo oceano, tá? Aí, se causou, essa erupção vulcânica causou um desastre tão grande como esse, imagina na própria ilha que o vulcão entrou em erupção. Então, quando isso aí aconteceu, essa erupção, toda a vida da ilha foi destruída. Das ilhas vizinhas foram destruídas. A onda de choque, o calor, as larvas, tudo isso aí destruiu a ilha. Além disso, também, a população da fuligem da liberação dos vulcões também afetou
a radiação solar no planeta e que amenizou o clima por alguns anos, certo? Às vezes acontece isso com as erupções vulcânicas. Então, os pesquisadores tiveram, então, na sua mão, um ambiente sem vida e que, aos poucos, começava a aparecer vida. Então, veja bem, aqui tinha 1880, ou a erupção do vulcão foi em 83, né? 1883. E aí, as expedições iam para lá, para Krakatoa, e observavam a quantidade de espécies que estavam vivendo lá. Observe bem, pela essa linha aqui, olha, vermelha, que são espécies dispersadas por animais. E aqui embaixo tem os anos de observação das espécies de plantas que são dispersas por animais. E aqui em cima tem o número de espécies, né? Em aqui azul claro, você vê as espécies dispersadas pelo mar, e em lilás você vê as espécies dispersadas pelo vento. Então, no início da erupção vulcânica, as espécies que habitavam, que, vamos dizer, primeiro se estabeleceram nessas ilhas totalmente devastadas, foram plantas que eram dispersadas pelo mar, certo? Depois, plantas que eram dispersadas pelo vento. E só depois, em 1900, aqui, só em 1900 é que começou as espécies que eram dispersadas por animais. E os anos foram passando, até que a quantidade de espécies saiu de 0 até 100 e 120 espécies, né? Dispersadas por animais. Então, ao, vamos dizer assim, ter essa interrupção da vida com a erupção vulcânica, aos poucos a vida foi se restabelecendo lá em Krakatoa. Começando por espécies que eram dispersadas pelo mar, depois pelo vento e depois por animais. E depois veio a dominância realmente dos animais. Então, mostrou aqui um estudo feito acompanhando desde 1886 até 2000 essas expedições sobre a ilha de Krakatoa. Aí eu fui procurar no Google Maps, né? Essa imagem aqui é de 2009. Olha só. Olha essa floresta fechada, densa. Você não consegue nem ver o solo direito. Tudo isso aí um dia foi rocha, sem nenhuma vida. E ao longo dos anos, desde a erupção vulcânica, essa vida foi se restabelecendo lá. Mas não é fácil se restabelecer quando, no caso dessa ilha, nem solo existia, porque ele estava dentro da rocha pura, erupção vulcânica, aí derrete o magma, depois, quando encontra uma temperatura, vai esfriando, depois vira rocha. Como é que aquela ilha, que era só rocha, virou essa floresta? E esse vulcão já entrou em erupção de novo. Esses dias, esses anos atrás, ele entrou em erupção de novo. Não fez aquele estrago de 1883, mas fez um estrago. Aí aqui, então nós temos esse conceito de sucessão ecológica, que é o processo de mudança da composição da comunidade depois de uma perturbação. Então, lembrando, Krakatoa, perturbação, erupção vulcânica, houve um processo de mudança. Primeiro era o quê? Eram as plantas dispersas pelo mar. Depois era o quê? As plantas dispersas pelo vento. Depois era o quê? As plantas dispersas por animais. Houve uma mudança de comunidades ao longo do tempo. Ok? E alguns conceitos. Série é uma sequência de comunidades que se substituem. Então, é uma comunidade que se substitui. E nós temos também clímax, que é o estágio final de maturidade de uma comunidade. E a importância da sucessão ecológica. Ela é muito importante. Por quê? Porque ela explica
como eu posso recuperar uma área. Observe bem essa imagem aqui, ó. Então, eu tenho árvores com as copas bem fechadas, árvores com umas copas meia rala, e tem um buraco no meio dessa floresta aí, não é? Então, vamos supor que tocou fogo aí nessa floresta, fez essa clareira, certo? Então, tem uma clareira no meio da floresta. E observe que no meio dessa clareira tem sementes, ó, aqui sementes no meio da clareira. Essas sementes é o banco de sementes do solo. O solo continua lá, você tem uma floresta, tem uma clareira, certo? Foi uma queimada que aconteceu. A queimada prejudica muito, destrói muitas sementes, mas algumas ainda ficam no solo, sobrevivem, principalmente aquelas que são mais resistentes ao fogo, né? Então, a clareira lá tem as sementes. Então, eu tenho o banco de sementes do solo, certo? É uma fonte chamada fonte de propágulos. Mas eu tenho as sementes que estão no solo, mas essas árvores ao redor também produzem sementes. E as sementes chegam até esse solo, certo? Então, eu tenho as chuvas de sementes. As chuvas de semente, ó, vai caindo as sementes na clareira, certo? As sementes das árvores vão saindo dos pais, espécies dispersas pelo vento, pelos animais, né? Então, a chuva de semente são aquelas sementes que são trazidas pelo vento, por animais. E o banco de semente é aquela que já está no solo, ok? Aí vem o quê? Começa a crescer, a germinar essas sementes. Mas existe uma sequência. Por quê? Porque agora eu estou no meio do sol quente. Não tem sombra para essas espécies. Então, vai existir espécies que são resistentes à dessecação, certo? Então, quando vem a clareira, aí você começa a pensar no Pantanal, por exemplo. Tocou fogo, um monte de coisa. Quais são as espécies que vai germinar lá? As primeiras são aquelas resistentes ao quê? Ao fogo, porque muitas daquelas espécies do Pantanal morreram. Muitas daquelas sementes lá, elas morreram no banco de semente. Está lá, mas ela não consegue mais germinar, certo? Aí vão primeiro as pioneiras. As espécies pioneiras são aquelas que são resistentes à dessecação, geralmente compostas por gramíneas, tá certo? Aí, depois que eu tenho as espécies pioneiras, olha, eu tenho outros tipos de pioneiras, tá vendo aí? Agora eu tenho gramíneas, monocotiledôneas, agora eu já tenho, olha, outras plântulas que são dicotiledôneas. Aí vai começar a aparecer aquelas ervas, tudo de pequeno porte, certo? Tudo de pequeno porte. Depois que essas plantas, elas vão, vamos dizer assim, sombreando umas às outras e trazendo um microclima propício para a eclosão de outras espécies, aí eu tenho o aparecimento de outras espécies até fechar a clareira, tá bom? Então, um histórico sobre o conhecimento da sucessão ecológica, ele vem da concepção de natureza, que alguns estudiosos tomavam como uma concepção ordenada e estática, ou seja, ela tinha uma finalidade, né? E aqui eu mostro duas visões de sucessão. Uma é constituída pelo Frederick Clements, né? Que ele dizia que a sucessão é um processo altamente ordenado e previsível. Então, ele dizia assim, olhe, se lá no Pantanal do Brasil, mentira, ele nem sabia que existia, devia saber, né, que existia Pantanal no Brasil, acho que não. Aí, lá na Pantanal do Brasil, se existir uma queimada na região, e lá tiver espécies A, B e C, primeiro vai germinar a espécie C, depois vai germinar as espécies B, e por último vai germinar as espécies A, até restabelecer o equilíbrio ecológico. Então, ele dizia que
a sucessão ecológica é previsível. Se você faz uma coisa, você vai gerar, vai restabelecer aquela comunidade depois de um certo tempo, e isso eu poderia prever isso aí. Então, se eu pensasse igual a Frederick Clements, eu, depois de um tempo, Pantanal destruiu, 150 anos depois, eu tenho recuperação e ela vai ficar a mesma coisa de antes, ok? Previsível. Essa visão é não darwiniana. Por quê? Porque ela não fala de evolução. Evolução no sentido de que o ambiente está evoluindo, e ele está evoluindo se estando sujeito a determinadas pressões que não podem ser calculadas e mensuradas para dizer que daqui a 150 anos vai ter aquelas mesmas espécies, certo? E ela detinha uma teoria que era chamada de monoclímax, ou seja, se eu destruo uma comunidade, tem uma clareira lá, tem um toco-fogo no Pantanal, eu tenho a única chance é dele ter um clímax igual ao que era antes, certo? E só tinha esse caminho, tá? Podia demorar mais, podia demorar menos, mas a tendência é que ele atingiria o clímax, né? Que era o estágio de maturidade máxima da floresta, dentro de um certo tempo. Então, ele dizia o quê? Ele dizia que se eu tenho uma comunidade, ó, observe aqui que eu tenho aquelas gramíneas, né? Depois as ervas, depois as espécies herbáceas e semi-arbusto, depois as espécies arbóreas, tá certo? Então, eu tinha esse caminho, só esse caminho. Essa era a visão de Clements. Aí depois veio a visão de Tansley. Olha, pouco depois, 1939. Aí ele falava agora a teoria do policlímax, né? Que ele dizia que nem sempre quando você perturbava uma área, ela ia chegar num determinado estágio de desenvolvimento. Eu poderia ter um outro caminho, então, com uma outra composição. Observe aqui que eu tenho dois tipos de dicotomia aqui, de curvas que elas tiveram percursos diferentes. Uma, eu tenho essas árvores frondosas, com umas copas bem fechadas, e em outras eu tenho aquelas árvores coníferas, né? Então, eu atingi estágios clímax diferentes. Por quê? Por que ele, Tansley, pensava isso? Ele pensava isso porque ele dizia que o ambiente, ele pode evoluir. Ele, dependendo de suas pressões ambientais, eu não consigo determinar o que vai ser daqui a 150 anos no Pantanal. Se eu tenho queimadas e eu deixo a área lá cercada por 150 anos, pode ser que eu tenha uma recuperação do Pantanal. Se eu coloco, ou então, eu posso ter aquela área queimada do Pantanal, colocar gado lá, não vai ser a mesma composição florística que antes, ok? Então, aqui nós temos os tipos de sucessão ecológica, que é a sucessão primária e a sucessão secundária. Então, a sucessão ecológica primária, ela diz o quê? Que eu vou ter essa sucessão, essa mudança dessa comunidade, que vai uma se sucedendo à outra até atingir o clímax, né? Mas no início não tem nenhuma planta. Vocês conseguem, agora eu quero que vocês respondam, viu? Vocês conseguem imaginar um lugar, um episódio que aconteça, que no início não tinha nenhuma planta para ele se voltar essa comunidade a acontecer? Pode responder, gente. Gente, vocês estão aí? Eita.
Presente. Eu tô aqui, Né, professora. gente? Ai, graças a Deus. Então, vamos pensar o seguinte. Quem é que está falando? Que eu já tirei daqui? Aí eu vou falar sempre o nome das pessoas. Então, tá. Jaqueline. Jaqueline, você está aí? Então, vamos lá. Jaqueline, olha só. Vamos supor o seguinte. É uma comunidade que estava... Oi, professor. Uma comunidade que eu peguei, usei uma motosserra, tá certo? Eu destruí aquela floresta todinha com motosserra. Eu posso dizer que isso é uma sucessão primária? Será que não tinha nenhum, é desprovido inicialmente em qualquer planta? Você poderia dizer que ali não tinha nenhuma planta? Eu não botei a motosserra lá? E aí? Tem ou não tem planta? Sim? Tem planta, né? Tem uns matinhos, tem umas graminhas lá, porque o que eu coisei na motosserra era árvore, tá certo? Então, não era sucessão primária. Por quê? Porque tinha planta. Quando eu queimo, eu também tenho o banco de sementes do solo. Então, apesar da queimada ser muito deletéria e destruir uma quantidade muito grande de sementes, mesmo assim, algumas conseguem resistir. Principalmente se for um ambiente de cerrado, por exemplo, né? Que a gente sabe que o cerrado é um ambiente que as espécies, elas às vezes são estimuladas pelo fogo para quebrar sua dormência e poder germinar no ambiente, né? Além disso, a queimada, ela libera gases de etileno que estimula a germinação das sementes. Mas não é para queimar o tempo todo, não, viu, gente? Isso é uma idiotice. Então, nós sabemos, né, que há banco de sementes lá quando há queimada. Quando há um desmatamento, há um banco de sementes lá. Há plântulas também lá. Então, quais seriam esses ambientes? Então, vamos lá. Quando a gente, eu não sei se vocês já notaram, a gente às vezes está andando na estrada, aí vê do lado da estrada uma área que foi retirado cascalho para colocar na estrada. E naquela área que tem tirou aquele cascalho, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos e não nasce nada. Não é verdade? Já viram isso? Já prestaram atenção nisso? Já. Então, aquelas áreas de empréstimos de estrada, elas tiram o solo, tira a semente, tudo, tira camadas profundas do solo e ali não tem nenhuma semente, certo? Então, é um exemplo de sucessão primária. Regiões de dunas, também. Dunas, quando você revolve a duna todinha. Eu já visitei, por exemplo, uma empresa que ela tirava um minério, né, da duna, e ela desmontava a duna todinha, botava dentro de uma esteira lá, tirava um minério da duna, depois despejava a areia em algum lugar. Essa duna não tinha mais semente nenhuma, né? Então, eram os casos de sucessão primária. Aqui, uma erupção vulcânica, igual a Krakatoa. Então, é um exemplo de sucessão primária, que não tinha, morreu tudo quando entrou em erupção. Professora, sucessão primária Aqui, é tipo assim, como não sobra nenhum material, nenhum resíduo na superfície, na terra. não é que é resíduo, não. É sementes ou plantas. Tá? Ah, tá, entendi. Aham, Sementes entendi. ou plantas. Tá? Aí, no caso aqui, por exemplo, essa imagem aqui está mostrando uma geleira, né? Uma montanha aí, em algum lugar. Aí ele mostra aqui, ó, 1940, 1962, 1900 no final é 2000, 2009. Tem quase nenhuma neve. Você observe bem. Essa montanha aí passou anos, 100, 200, 300 anos com gelo lá. As sementes morreram. Não tem mais semente. Aí
vai agora o aquecimento, né? As mudanças climáticas. Aí vai derretendo esse gelo. Quem vai recolonizar isso aí? Vai precisar vir da chuva de sementes, porque aí não tem mais sementes, certo? O solo não tinha sementes. Se tivesse alguma semente, já morreu aí. Fica muito pouco, realmente. Então, sucessão primária é quando você nem tem o solo. Você não tem. É, você não tem qualquer planta para restabelecer. Então, você vai precisar de uma chuva de semente. Agora, você concorda comigo que a sucessão primária, então, é muito mais difícil de recuperar um ambiente do que uma sucessão secundária, né? Então, a sucessão primária, ao longo do tempo, eu não tenho a semente, e aí eu vou tendo essa mudança dessa composição, né? E a sucessão secundária é o quê? É a regeneração da comunidade clímax após uma perturbação, mas ela tem um banco de sementes. Então, no solo, há um banco de propágulos ou de sementes, tá certo? Aí tá lá nascendo. Então, é o exemplo da queimada, é o exemplo do desmatamento, porque eu tenho um banco de sementes lá dentro. Agora, o tipo, o tempo, né, o tamanho e o tipo da perturbação influenciam quais são as espécies que vão se estabelecer no local. Então, aqui eu mostrei, aqui, ó, tá aqui a figura aqui de uma carvoaria, né, que é da queimada, do cerrado aqui pegando fogo, e ela vai se restabelecer. Então, eu tenho primeiro o banco de propágulos, tá? Agora, por exemplo, vamos pensar o seguinte: a gente falou sobre o cerrado, né? Aí falou que o cerrado, algumas espécies do cerrado, elas eclodem, elas quebram a dormência e com isso elas conseguem germinar após a ação do fogo. Não foi isso que a gente falou? Então, mas as sementes do cerrado não são todas assim, não é verdade? Não são todas que são adaptadas a essa queima do solo, porque o cerrado é muito diverso. Então, quando eu queimo cerrado, eu sempre estou selecionando para aquela área, se esse cerrado tiver frequente queimadas, eu estou selecionando para aquela área somente as espécies que são resistentes ao fogo. E as outras espécies que não eram resistentes ao fogo, que não eram mais de mata, elas vão desaparecer daquele lugar, certo? Então, aquela área, talvez, possivelmente, por competição com uma espécie resistente do fogo, nunca vai se restabelecer ao que era antes, porque não consigo mais, que eu perdi o meu banco de propágulos de espécies florestais do cerrado, certo? E aí, como é que acontece essa colonização dessas espécies? Primeiro, eu tenho as espécies pioneiras, que são aquelas bastante resistentes à questão da insolação, ao ressecamento. Então, eu tenho as pioneiras iniciais, as pioneiras tardias. Aí vem, então, a questão das gramíneas, depois as questões das ervas, né? Aí vem os arbustos, depois as árvores. E olha só, quando a gente tem, como a gente viu, como vocês, não sei se vocês lembram, mas do IF, lá tem, perto lá da trilha, tem uma área de mata, né? Tem aquela área da trilha de mata, e do lado tem um capinzal tamanho do mundo. Aquele capinzal são espécies pioneiras, iniciais, resistentes à dessecação, resistentes à insolação, mas elas são tão competitivas que elas sufocam as sementes que a gente coloca lá. Então, quantas vezes eu, com a turma do meio ambiente, a gente foi lá, cavou o buraco, botou as plantas, quando a gente fosse ver, essas gramíneas, elas sufocavam e acabavam matando a outra planta que a gente tinha plantado. Então, essas pioneiras iniciais, elas podem ser que elas, se elas forem muito agressivas, elas nunca deixem as outras espécies ocuparem depois, porque a sucessão é uma sequência de comunidades, né, de plantas, comunidades de plantas que vão se sucedendo. Aí tem as árvores sucessionais iniciais e as árvores sucessionais tardias, que tem mais, as sucessionais iniciais, elas são, tem mais de uma copa, né, e as tardias têm uma copa mais densa.
E as características da sucessão? Bem, aqui tem as etapas inicial e final da sucessão. Final queria dizer o quê? Inicial é aquele início, né? Que é o início quando a queimada, quando há o desmatamento, e a final é quando ela atingiu o clímax, ela recuperou a sua composição. Então, a biomassa, a quantidade de folhagem que está no ambiente, a quantidade de troncos, a quantidade de seres vivos que tem lá, ela vai aumentando com a sucessão. A diversidade, todo mundo fala que eu atinjo maior diversidade quando eu estou num ambiente altamente equilibrado, mas não é bem assim, viu, gente? A diversidade, ela vai ter uma linha que ela no início, ela tem pouca diversidade, depois ela sobe, e depois ela desce um pouquinho. Então, no estágio final, eu tenho uma diminuição da diversidade, tá? Isso é bem importante. Cadeias alimentares. No estágio inicial, ela é uma cadeia simples, linear. Tem um capim tem um gafanhoto tem um sapo, o sapo tem a cobra e morreu. Pronto. Aí, no estágio final, né, da sucessão, quando atingir um clímax, eu não tenho mais essa cadeia alimentar simples. Eu tenho teias alimentares, é um entremeado de relações ecológicas. Nichos ecológicos, né? Agora aqui, é aquele estrategistas K, né? No inicial, estrategistas R, né? Reprodutores, e estrategistas K. Desculpa, é as estratégias RK, né? No inicial é R, reprodutores. Lembra que a gente teve essa aula? Que produz muitas sementes. Vamos ver, por exemplo, a gramínea, ela produz milhares de sementes. Agora, uma espécie como uma árvore, como um mogno, a quantidade de sementes é bem menor do que o que uma gramínea produz. E olha o tamanho do mogno, como é que é, né? O clima, ele, no estágio inicial, é mais instável e no estágio final, ele é mais estável. Então, a questão do clímax, ele diz assim, que os estudiosos dizem assim, que o clímax, né, quando ele é previsível, ele é chamado de clímax climático. O clímax é aquele estágio que a floresta consegue se recuperar por completo, né? Aí eles disseram assim, que nem sempre era possível prever esse clímax, certo? E aí eles disseram que depende de várias condições, depende do solo, depende da interação com outros animais e tal. Então, eu tenho vários tipos de clímax, eu não tenho só um tipo de clímax, né? Aí os autores começaram, esse Henry e Jacquet, chamar a intervenção humana de desclímax. Então, você está vendo aí na figura, que árvores são essas? São as araucárias, está vendo as araucárias? Então, nesse artigo daí do Henry e Jacques, ele diz o seguinte, que as florestas de araucárias, que a gente pensa que ela é clímax, ela não é clímax, porque ela é uma desclímax, porque as florestas de araucárias são florestas que antes eram áreas ocupadas pela pecuária e pelo fogo. E, ao longo dessa sucessão de comunidades, gerou-se a floresta de araucária. Se eu não tenho nem ação do gado e nem ação do fogo, nessa mesma área não surge florestas de araucária, surge floresta latifoliada, certo? Então, a intervenção do homem altera o clímax, tira daquela previsão do clímax. Quando é que a floresta atinge o clímax? Será que eu posso dizer que a floresta ela atinge o clímax? Então, tem um trabalho muito bonito desse cara aí, ó, de 2009. Ele viu, através de imagens de satélites, usando ondas
de infravermelho, que embaixo da floresta da Amazônia, se foi lá na Amazônia, ele viu uma espécie de uma construção lá na floresta. Aí ele pegou e foi fazer esse estudo, o que é que tinha lá nessa floresta. E ele viu que existia uma comunidade, certo? Aqui é a concepção artística que ele tinha, ó, uma cidade inteira que existia antes da floresta. Tinha muros na floresta, tinha estradas, tinha pomar, tinha composições diferentes. E aí esse lugar foi abandonado, né? Não sei o que aconteceu, os índios morreram, migraram, foi para outro lugar, que isso aí foi antes de Colombo. E em cima dessa cidade que existia, virou a floresta. Então, aquilo que você imaginou, que nunca teve o dedo humano, o pé humano, já teve. A gente fica naquela nossa ansiedade que a gente foi o primeiro a pisar, não sei aonde. Não, gente, tudo já foi mexido, certo? Então, aqui, um conceito de metapopulação, que seria o quê? Que as populações, elas caminham, elas mudam, elas migram, certo? Então, elas não são homogêneas. Observa aqui que dentro desse retângulo tem mais espécies assim roxas. Aquela ali tem mais espécies que são mais com a copa mais verde. Então, a composição dela vai mudando. Quando você vê uma floresta inteira, lá tem pedacinhos diferentes, formando como se fossem mosaicos, né? De florestas. E tudo dá uma dimensão que está tudo no clímax, né? Aí, nós temos aqui como se estuda a sucessão. Então, a gente pode ver, vou colocar aqui, a gente pode fazer o padrão temporal, que você pegar e dizer assim, ó, nós estamos no ano de 2020. Eu vou pegar uma área lá, vamos dizer, daquela fazenda lá do Carmo do Rio Verde, lá perto do IF, eu vou tirar a cana, vou cercar e vou acompanhar isso aí por 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, nem estou viva mais, mas meus alunos, os outros professores que vão ficar lá, vão estudar quais são as espécies que vão colonizar aquela área que antes era ocupada pela cana, entendeu? Então, esse é o padrão temporal, que é de programa de longa duração, você vai acompanhando ao longo dos anos. E você também tem um padrão espacial, que você vai lá, você vê uma área, por exemplo, uma área de pedreira. Aí eu vi uma área que recentemente o solo foi retirado, então é a sucessão inicial. Aí eu tenho uma área de descarte, mas lá, que aquela área dali já foi retirado o solo há 10 anos atrás. E eu tenho outra área lá que o solo foi retirado há 20 anos atrás. Então, se eu pegar, no mesmo dia que eu fui, no mesmo período que eu fui, eu posso ver a sucessão ecológica acontecendo aqui naquela área que foi retirada o solo naquela área, o outro que foi retirado há 10 anos atrás, o outro foi retirado há 20 anos atrás, e faço o estudo da composição das espécies e verifico como é que foi feito essa sucessão ecológica naquela área. Aí eu tenho um experimento aqui em Minnesota, que eles estão acompanhando isso aí há mais de 50 anos que existem esses campos aí. Eles fazem o estudo da composição dessas espécies durante 50 anos. E a aplicação prática da sucessão ecológica, estou falando rápido porque o nosso tempo está terminando, é a recuperação de áreas degradadas. Se eu sei que, se eu plantar uma planta assim, muito de clímax, vamos dizer uma aroeira, certo? Eu plantar ela lá, eu jogar a semente dela lá, as sementes vão morrer. Por quê? Porque aquela espécie é espécie climáxica, certo? É a espécie que está no estágio mais avançado. Eu tenho para recuperar essa área, eu tenho que botar primeiro as pioneiras, depois as pioneiras tardias, até a pioneira inicial, pioneira tardia, depois eu vou colocar as árvores primárias, as árvores secundárias, certo? Eu vou ter que preparar o ambiente, o microclima, as condições hidráulicas, todas para poder fazer a recuperação ambiental. A outra aqui, ó,
Aí eu vou passar rápido. Ai, desculpa. Aí a outra coisa que a gente pode usar é, por exemplo, na entomologia forense. Quando uma pessoa morre, primeiro vai determinados grupos de espécies, comunidades de insetos, comer os olhos, etc, etc e tal. Depois que o corpo já apodreceu, vem um outro tipo de espécie e vai indo. Então, com isso, por exemplo, um cadáver, um cientista forense, ele pode dizer, baseado naqueles insetos que estão comendo aquelas pessoas, quantos dias faz que aquele cadáver está lá, tá certo? Então, essa foi essa apresentação da nossa aula sobre sucessão ecológica e eu vou parar de gravar. Algumas pessoas, talvez elas tenham entrado, eu não tinha como colocar. Tudo bem, gente? Sim, tem Ok. tudo. Vocês têm alguma dúvida sobre o assunto?